Poucas vidas provam com tanta força que a santidade não está nos grandes feitos, mas no amor vivido no escondido, quanto a de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em apenas 24 anos, ela mostrou ao mundo que até a alma mais frágil pode tocar o céu quando aprende a confiar sem reservas. No coração da França do século XIX, em meio às paisagens serenas da Normandia, nasceu, numa manhã fria de inverno, em 2 de janeiro de 1873, uma menina aparentemente comum, mas destinada a transformar silenciosamente a espiritualidade de milhões de pessoas. Seu nome era Marie-Françoise Thérèse Martin, a caçula de uma família profundamente enraizada na fé cristã. Ninguém poderia imaginar que aquela criança delicada, criada entre orações simples e o carinho de um lar piedoso, se tornaria uma das santas mais amadas da Igreja. Desde o primeiro instante, sua vida foi envolta por um ambiente onde Deus não era apenas mencionado, mas vivido. Luiz e Zélia Martin, seus pais, hoje reconhecidos como santos, fizeram do cotidiano um verdadeiro altar doméstico. A fé não era um discurso, mas um hábito silencioso. Rezava-se antes de dormir, trabalhava-se com honestidade, sofria-se com abandono confiante. Teresinha cresceu respirando esse clima espiritual como quem respira o ar do próprio lar. Ela foi a última das 5 filhas que sobreviveram à infância, o que já marcava sua chegada como um sinal de esperança em meio às dores que a família havia enfrentado. Pequena, sensível e afetuosa, era cercada de amor pelas irmãs mais velhas, que a chamavam de sua rainhazinha. Tudo parecia protegido, até que a vida lhe apresentou cedo a cruz que moldaria sua alma. Quando Teresinha tinha apenas 4 anos, sua mãe, Zélia, adoeceu gravemente e faleceu. Para uma criança tão pequena, a perda não foi apenas uma ausência física, mas uma ruptura interior profunda. Aquele colo que dava segurança, aquela voz que embalava, aquele olhar que confortava, tudo parecia ter sido levado de uma vez. O mundo que antes parecia quente e acolhedor tornou-se silenciosamente mais frio. A partir desse momento, algo mudou em seu coração. A menina alegre tornou-se mais recolhida, mais sensível às separações, mais vulnerável às emoções. Chorava com facilidade, sofria intensamente cada ausência, cada mudança. Mas aquilo que aos olhos humanos poderia parecer fragilidade, Deus transformava em terreno fértil para uma missão delicada. As almas mais ternas muitas vezes são chamadas para amores maiores. Após a morte da mãe, a família mudou-se para Lisieux, onde Teresinha cresceria sob os cuidados atentos do pai e das irmãs. Foi ali que sua relação com Deus começou a se aprofundar de forma quase natural. Luiz Martin, homem de profunda fé e doçura, tornou-se para ela um verdadeiro reflexo do amor paterno de Deus. Ele o chamava de meu rei, e nele encontrava proteção, ternura e firmeza. Pai e filha costumavam caminhar juntos, contemplando a natureza, o céu estrelado, as flores do jardim. Sem discursos elaborados, Teresinha aprendia que Deus fala no silêncio, no belo, no simples. Sua catequese não vinha apenas dos livros, mas da vida. A criação tornava-se linguagem divina e o amor paterno um caminho seguro para confiar. Apesar de tanto carinho, o coração de Teresinha continuava profundamente sensível. Cada nova separação era vivida como uma ferida aberta. Ela parecia ter, como diria mais tarde, um coração sem pele, exposto a tudo. Mas, em vez de endurecê-la, essa sensibilidade a conduzia para dentro, para um refúgio que começava a se formar silenciosamente, o próprio Deus. Lisieux, com suas igrejas simples e seu ritmo tranquilo, tornou-se o cenário onde a pequena flor começou a voltar os olhos para o céu com mais frequência. A ausência da mãe abriu em seu interior um espaço que nenhuma presença humana conseguia preencher totalmente. E foi exatamente nesse vazio que Deus começou a habitar com mais intimidade. Sem compreender plenamente, Teresinha começava a aprender uma verdade que marcaria toda a sua espiritualidade. Quando o amor humano falha ou se ausenta, o amor divino se oferece como presença fiel. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido, e essa promessa bíblica começava a se cumprir na vida daquela criança silenciosa. Sua infância não foi marcada por feitos extraordinários, mas por uma preparação invisível.
Deus educava sua alma por meio da ternura e da dor, ensinando-a pouco a pouco que confiar não é negar o sofrimento, mas atravessá-lo com esperança. Cada lágrima, cada saudade, cada fragilidade estava moldando uma confiança que um dia se tornaria caminho para o mundo inteiro. Sem saber, a pequena Terezinha já começava a viver aquilo que mais tarde chamaria de pequena via, um caminho feito não de grandes obras, mas de abandono total nas mãos de Deus. E essa via começava ali, na infância ferida, mas profundamente amada. Se Santa Terezinha já tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio na intercessão de Santa Terezinha. A infância de Terezinha seguia seu curso silencioso em Lisieux, mas o coração da pequena flor ainda carregava feridas abertas. A ausência da mãe não havia sido totalmente curada e sua alma, extremamente sensível, reagia com intensidade a cada nova separação. Deus, porém, não desperdiça nenhuma dor. Aquilo que parecia apenas fragilidade tornava-se pouco a pouco o caminho pelo qual a graça iria se manifestar. Quando Terezinha tinha apenas 9 anos, uma nova prova veio tocar o centro do seu afeto. Sua irmã, Pauline, a quem ela se apegara como a uma segunda mãe, anunciou que entraria no Carmelo de Lisieux. Para muitos, era motivo de alegria espiritual. Para Terezinha, era como reviver o luto da infância. O coração pequeno, que ainda buscava segurança, sentiu-se novamente desamparado. A separação abalou profundamente seu equilíbrio emocional. Uma tristeza silenciosa começou a manifestar-se também no corpo. Terezinha adoeceu de forma misteriosa. Febres altas, tremores e uma fraqueza inexplicável a mantinham acamada por longos períodos. Os médicos não encontravam uma causa clara e nenhum tratamento parecia surtir efeito. A dor da alma havia transbordado para o corpo. A menina sofria em silêncio. Não era uma doença comum, mas um esgotamento interior provocado por um coração que amava intensamente e sofria na mesma medida. Sua enfermidade parecia refletir a fragilidade de uma alma que ainda não havia aprendido a se apoiar totalmente em Deus. Mas foi justamente nesse vale escuro que o céu se inclinou com ternura. No dia 13 de maio de 1883, enquanto Terezinha permanecia deitada, cercada pelas irmãs em oração, seu olhar se fixou em uma imagem da Virgem Maria colocada ao lado da cama. Exausta, sem forças, ela se voltou com toda a confiança para aquela que é mãe dos aflitos e refúgio dos que choram. Não houve palavras elaboradas, apenas um abandono total. Então, algo extraordinário aconteceu. Anos mais tarde, Terezinha escreveria com simplicidade: a Santíssima Virgem apareceu-me bela, tão bela como nunca vi. Mas o que penetrou até o fundo da minha alma foi o seu sorriso. Não foi uma visão acompanhada de ruídos ou luzes intensas, mas um encontro silencioso, íntimo, profundamente materno. O sorriso de Maria não apenas consolou a alma da menina, mas restaurou também seu corpo. Em poucos instantes, a febre cessou, os tremores desapareceram e Terezinha sentou-se na cama completamente curada. A tristeza deu lugar à paz. As lágrimas foram substituídas por uma alegria serena e profunda. O céu havia respondido. Aquele momento marcou sua vida para sempre. Terezinha passou a chamar Maria de Nossa Senhora do Sorriso, porque naquele gesto simples ela experimentara algo que nunca mais esqueceria. A certeza de que o amor de Deus se manifesta com ternura, especialmente quando a alma está mais frágil. Não foi apenas uma cura física, mas um reencontro com a confiança. A partir desse dia, algo mudou definitivamente em seu interior. Ainda era sensível, ainda se comovia facilmente, mas já não se sentia abandonada. O sorriso de Maria havia lhe ensinado que nenhuma dor é maior do que a presença de Deus. Aquela criança, antes dominada pelas emoções, começava a aprender o abandono confiante que se tornaria o centro de sua espiritualidade. Com o tempo, essa confiança começou a se expressar de forma concreta. Terezinha desenvolveu um amor profundo pelo menino Jesus. Para ela, o mistério de um Deus que se faz pequeno era irresistível. Não se sentia atraída pela majestade distante, mas pela humildade divina. O Deus que se deixa carregar nos braços de uma mãe tocava profundamente seu coração infantil.
Ao mesmo tempo, sua devoção à Santa Face de Cristo crescia silenciosamente. Contemplava o rosto sofredor de Jesus e sentia nascer em si um desejo de oferecer-se por amor, mesmo sem compreender plenamente o que isso significava. Infância e paixão, ternura e entrega começavam a se entrelaçar em sua alma como duas faces de um mesmo amor. Ainda criança, Teresinha brincava de ser eremita no jardim da casa. Criava pequenos mosteiros improvisados entre árvores e flores, onde se recolhia para conversar com Jesus, seu amigo invisível. Não era fuga da realidade, mas intuição espiritual. Seu coração compreendia, mesmo sem palavras, que Deus habita no silêncio. Desde muito cedo, começou a expressar o desejo de ser inteiramente de Deus. Aos 7 anos, já falava nisso com naturalidade. Aos 9, tinha certeza de que sua vocação era o Carmelo. Não era fantasia infantil, mas uma convicção serena que crescia à medida que via suas irmãs partirem para a vida religiosa. Aquilo que para outros seria perda, para ela era chamado. Teresinha não desejava ser grande aos olhos do mundo. Seu anseio era simples e radical, pertencer totalmente a Deus. Ela intuía que sua sensibilidade, sua necessidade de amor e até suas fraquezas não eram obstáculos, mas caminhos. Deus a chamava não apesar de sua pequenez, mas por causa dela. Essa certeza foi se firmando como uma chama discreta, mas constante. Enquanto o mundo girava com seus ruídos e promessas, uma menina de Lisieux aprendia que a verdadeira força nasce da confiança. Sua infância tornava-se assim o alicerce de uma missão silenciosa que um dia alcançaria os confins da terra. A adolescência de Teresinha aproximava-se e com ela vinham novos desafios interiores. Apesar da fé viva e do desejo sincero de amar a Deus, sua alma ainda lutava contra uma sensibilidade excessiva. Chorava com facilidade, sofria intensamente com pequenas contrariedades e muitas vezes deixava-se dominar pelas próprias emoções. Havia nela um amor verdadeiro, mas ainda precisava amadurecer para tornar-se totalmente doação. Deus escolheu um momento muito concreto para operar essa transformação. Foi na noite de Natal de 1886, quando os céus celebram o nascimento do Salvador e os anjos anunciam a paz aos homens, que Teresinha viveu aquilo que mais tarde chamaria de sua conversão. Não se tratou de uma visão extraordinária, mas de um milagre silencioso, profundo e definitivo. Naquela época, era costume na França que os pais colocassem pequenos presentes nos sapatos das crianças como sinal da visita do menino Jesus. Teresinha, então, com quase 14 anos, ainda era tratada como a pequena da família. Ao preparar os presentes, seu pai, cansado e já idoso, comentou sem maldade que aquela seria a última vez que fariam aquilo. Em outros tempos, essas palavras teriam ferido profundamente o coração sensível de Teresinha. Provavelmente teriam provocado lágrimas, retraimento e tristeza. Mas naquela noite, algo novo aconteceu. Ao ouvir a frase, ela sentiu no mais íntimo uma graça inesperada. Conteve as lágrimas, dominou a emoção e decidiu responder com amor. Desceu as escadas com serenidade, abriu os presentes com alegria simples e mostrou um sorriso firme. Não era fingimento, era força. Mais tarde ela escreveria com clareza: Jesus mudou meu coração. Aquela atitude, tão pequena aos olhos humanos, marcou o início de uma maturidade espiritual que nunca mais a abandonaria. A partir daquela noite, Teresinha compreendeu que o amor verdadeiro não se alimenta das próprias emoções, mas da decisão de amar. Ela descobriu que poderia oferecer a Deus não apenas sua ternura, mas também sua vontade, suas renúncias, seu domínio interior. O amor deixava de ser apenas sentimento e tornava-se escolha. Essa transformação refletiu-se rapidamente em sua relação com os outros. Teresinha começou a sair de si mesma, a pensar menos no que sentia e mais no bem que podia fazer. Uma força doce e resoluta passou a guiá-la. Era o nascimento de uma caridade madura, perseverante e persistente. Pouco tempo depois, essa nova disposição interior foi colocada à prova de forma concreta. Ao ler em um jornal a história de Henri Pranzini, um criminoso condenado à morte e aparentemente sem sinais de arrependimento, Teresinha sentiu algo arder em seu coração. Não era curiosidade nem indignação, mas compaixão. Ela desejava a salvação daquela alma.
Com apenas 14 anos, adotou espiritualmente aquele homem. Passou a oferecer por ele suas orações, pequenos sacrifícios escondidos e missas, pedindo a Deus não apenas a sua conversão, mas um sinal visível de arrependimento. Sua confiança era ousada, própria de uma criança que acredita plenamente no amor do Pai. E o sinal veio. Nos momentos finais antes da execução, Pranzini beijou por 3 vezes o crucifixo que lhe foi apresentado. Ao saber disso, Terezinha chorou de alegria. Deus havia atendido seu pedido. Aquela conversão confirmou algo profundo em sua alma. Mesmo no oculto, o amor oferecido com confiança transforma vidas. Esse episódio selou definitivamente sua missão interior. Terezinha compreendeu que seu chamado era amar Jesus e fazê-lo amado, oferecendo-se pelas almas, especialmente pelos pecadores. Não precisava sair pelo mundo nem realizar grandes obras. Seu coração, unido a Deus, podia alcançar onde seus pés jamais chegariam. Era nesse clima de maturidade interior que o desejo pelo Carmelo se tornava cada vez mais urgente. Terezinha já não era apenas uma criança sensível. Era uma alma decidida, fortalecida pelo amor, pronta para dar o próximo passo. O caminho estava traçado e o chamado de Deus tornava-se impossível de ignorar. O desejo de entrar no Carmelo tornava-se cada vez mais ardente no coração de Terezinha. Ela sabia que Deus a chamava, mas havia um obstáculo concreto: sua idade. Com apenas 14 anos, foi considerada jovem demais para a vida carmelita. Para muitos, aquilo seria um sinal de espera. Para Terezinha, foi um convite à confiança ousada. Determinada, ela acompanhou seu pai em uma peregrinação a Roma. Durante uma audiência com o Papa Leão XIII, contrariando o protocolo e vencendo o medo, Terezinha ajoelhou-se diante do pontífice e pediu permissão para entrar no Carmelo. A resposta não foi imediata, mas aquele gesto revelou algo essencial. Sua fé era pequena apenas na aparência, mas imensa na confiança. Meses depois, a autorização chegou. Em 1888, aos 15 anos, Terezinha ingressou no Carmelo de Lisieux. O convento não foi um refúgio de consolações, mas um verdadeiro campo de provas. Enfrentou incompreensões, aridez espiritual, doenças e a dura rotina do silêncio. Nada ali era extraordinário aos olhos humanos, e foi justamente nesse cotidiano simples que nasceu sua maior contribuição espiritual, o pequeno caminho. Terezinha compreendeu que não precisava realizar grandes penitências ou feitos heróicos. Seu caminho era confiar plenamente na misericórdia de Deus e oferecer cada pequeno ato com amor. Um sorriso contido, uma palavra paciente, uma dor aceita sem reclamação. Sua espiritualidade era radicalmente evangélica. "Quero passar o meu céu fazendo o bem na terra", escreveria mais tarde. Mesmo escondida atrás das grades do Carmelo, sua missão ultrapassava muros. Cada sacrifício silencioso era oferecido pelas almas, especialmente pelos pecadores e pelos sacerdotes. Nos últimos anos de vida, Deus permitiu que Terezinha atravessasse uma das mais profundas noites espirituais descritas por um santo. A fé, antes tão doce, tornou-se árida. Pensamentos de dúvida e escuridão interior a acompanharam até o fim. Ainda assim, ela permaneceu fiel, repetindo atos simples de confiança sem sentir consolo algum. Fisicamente, a tuberculose avançava rapidamente. As dores eram intensas, a fraqueza extrema. Mesmo assim, Terezinha nunca perdeu a serenidade. Suas últimas palavras foram uma profissão de amor. "Meu Deus, eu vos amo." Em 30 de setembro de 1897, aos apenas 24 anos, sua alma partiu silenciosamente para Deus. Após sua morte, algo inesperado aconteceu. O manuscrito de seus escritos espirituais foi publicado com o título História de uma Alma. O livro espalhou-se pelo mundo e tocou milhões de corações. Pessoas simples, religiosos, sacerdotes e missionários encontraram ali um caminho acessível de santidade. Os milagres começaram a se multiplicar. Curas físicas, conversões profundas e graças extraordinárias passaram a ser atribuídas à sua intercessão. Terezinha havia prometido fazer cair uma chuva de rosas sobre a terra, e assim aconteceu.
Em 1923, apenas 26 anos após sua morte, foi beatificada. 2 anos depois, em 1925, o Papa Pio XI a canonizou, reconhecendo oficialmente a santidade daquela jovem carmelita que nunca saiu do convento. Mais tarde seria proclamada doutora da Igreja, um título raríssimo, concedido não por erudição acadêmica, mas pela profundidade de sua doutrina espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina que a santidade não está reservada aos grandes feitos, mas à fidelidade nas pequenas coisas. Seu testemunho atravessa gerações porque responde à sede mais profunda da alma humana: amar e ser amado por Deus. Hoje, ela continua intercedendo, silenciosa e eficaz, por todos aqueles que se reconhecem pequenos, fracos e necessitados da misericórdia divina. Seu caminho permanece aberto, simples e seguro, um caminho de confiança total. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, o pequeno caminho também é para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Anjos e Santos, compartilhe com quem precisa de esperança e escreva nos comentários qual parte da vida de Santa Teresinha mais falou à sua alma. Que os santos e os anjos te conduzam sempre pelo caminho da confiança e da paz.